Romanos capítulo 8, no versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado na qual clamamos: Abba, Pai. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto de uma carta de Paulo à igreja e aos romanos, eu entendo que ele está falando de dois tempos. O primeiro tempo dessa palavra é quando o primeiro Adão foi formado. Existia um modelo específico e um modelo de relacionamento. Não era um modelo de religião, não era um modelo de filosofia de vida, não era um modelo de prática intelectual, mas era um modelo onde o pai se relacionava com o filho, onde o pai cria um filho no formato humano a partir daquilo que ele tem no seu espírito, e ele forma o primeiro Adão. E os relatos que nós percebemos é que quando Adão se torna uma alma vivente, a primeira ação humana de Adão é ter com o pai, se relacionar com o pai todo o fim de tarde. Ele tinha um relacionamento de conversa, ele tinha um relacionamento de aprendizado, e ele não desassociava, porque afinal de contas, Adão não portava um cordão umbilical. Adão portava uma conexão, uma aliança, uma vida no espírito. Não era a vida humana que fluía e que influenciava a movimentação de Adão, mas era uma vida no espírito. Então eu quero desmistificar a primeira coisa com você e na sua cabeça. Se você carrega traços do seu pai, eu acho isso maravilhoso. Isso é biológico. Porém, antes de sermos formados em espécie humana ou em raça humana, nós fomos projetados na mente de Deus e por meio do Espírito. Então você não nasce de uma célula biológica, você nasce de uma vontade e de um propósito na mente de Deus e por meio do Espírito. Então nenhuma deformidade humana pode determinar o teu destino, o teu futuro e a tua movimentação. Então jeitos e trejeitos que a gente absorve dos nossos pais terrenos precisam ser moldados e transformados, porque nós tivemos um pai primeiro e esse pai é Deus. O nosso pai secundário é um pai humano, mas aquilo que vem primeiro determina todo o resto. Então, se você nasceu em Deus, se você nasceu no Espírito, aquilo que no humano foi deformado em Cristo, nós podemos ser reformados. Mas como, pastor, o que foi que aconteceu nesse contexto de história? Tivemos um primeiro formato. Esse primeiro formato era um formato de relacionamento, era um formato de contato, de liberdade, onde nós tínhamos esse acesso do Espírito a Deus muito direto. Era muito livre, muito tranquilo esse relacionamento. E sobretudo, quem era Adão era o próprio Deus, era a vida de Deus fluindo na raça humana. Esse primeiro modelo Adão era o primeiro modelo não de um homem, de uma espécie de homem, de um clã. Era para toda a humanidade. Adão é chamado não no singular, mas Adão é chamado no plural. Quando há uma corrupção, uma destruição, uma deformidade em Adão, tudo aquilo que a partir de Adão é gerado deformado. É gerado, sabe, deturpado. Foi criado, foi crescido uma filiação totalmente errada. Então, a partir de toda essa realidade, começa uma coisa que nós precisamos tratar, e nós vamos tratar disso agora à tarde, chamada orfandade. Todo vazio do pai se transforma em orfandade. Sabe uma coisa que nós ouvimos muito falar sobre vazio existencial, batalha existencial,
guerra existencial, questionamento existencial. Isso se chama complexo de ausência. E esse complexo de ausência que a ciência tenta explicar e tenta criar diversas formas para suprir isso, não existe suprimento. Não existe suprimento para isso. Tem paliativos, programas, remédios, mas não existe nada maior do que a figura do Pai para cobrir o vazio que é dele, não nasce nele, mas a ausência do Pai gera uma série de coisas. E nós estamos hoje em Cristo, mas carregamos algumas deformidades obtidas ainda do velho Adão. O vazio onde Adão não morre, dele, o Filho, o Cristo, o propósito de sermos um não pode existir. Não existe espaço para essas duas coisas. Então, nós precisamos compreender que tivemos um formato de vida. Hoje, houve e aconteceu uma deformidade nesse processo. Mas a gente não pode usar essas deformidades como desculpa. A culpa é de Adão. Não, a culpa é de Eva. Nós precisamos assumir hoje a posição de protagonistas de uma história e decidir onde nós queremos continuar vivendo na nossa existência aqui na Terra. E na compreensão de que nós não somos seres terrenos. Vivemos aqui, mas já vivemos com fatores eternos, projetando-nos para a eternidade. E não pense que a eternidade é só depois que eu morrer. Não, a eternidade começa agora. Ela já começou desde o dia em que você resetou Adão e recebeu o formato de filiação eterna que é em Cristo. Então, essa tal orfandade, ela se manifesta de maneira terrível, destruindo tudo aquilo em que Deus projetou para ser perfeito. Desde a primeira existência e a primeira voz de Deus criando coisas, tudo o que Deus fez é perfeito. E a primeira coisa que o Pai começa a criar e liberar a existência é Cristo, porque quando ele olha para o caos que se transformou a terra, a partir do primeiro rebelde e do primeiro que decidiu se desapartar do Pai, sabe, desapartar do seu Criador, arrancar a assinatura do seu Criador, ele veio e destruiu tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que era um lugar onde Deus cria para que os homens habitem e que Deus habite esse mesmo lugar por meio dos homens. Só que sofreu uma deformidade. E aí a voz do Pai vem gerando o Filho quando ele declara: haja luz. Quando ele declara haja luz, a terra recebe uma autoridade de volta. E tudo aquilo que era caos recebe luz sobre as trevas. Há uma separação. E aí, nesse lugar onde tudo já estava deformado, Cristo vem e aparece, fazendo uma reintegração de posse. Você não tem domínio de você mesmo. Todo homem que tenta se dominar e se autocontrolar por si mesmo, ele carrega essa deformidade. Porque não é a tua força que vai fazer alguma coisa, se não for o Pai. Então nós não devemos nos achar autossuficiente, porque essa autossuficiência, ela nasce não em Deus. Ela nasce em Adão, em uma obra deformada. A partir de toda essa bagunça que acontece na terra, acontece na raça humana, com ela não vem algo que a gente acha que é super agradável. A sensação de ser independente. De acharmos, sabe, não, nós somos, uns grandões, a gente consegue sozinho.
nós vamos dar conta sozinho, nós vamos levar tudo na caixa dos peitos sozinho. E com isso, a gente tem essa falsa sensação de liberdade. Eu não preciso dar satisfações a ninguém. Eu não preciso ouvir a voz de ninguém. Eu não preciso caminhar com ninguém. Eu não preciso me submeter a absolutamente ninguém. Eu por mim basto. E aí nos tornamos a última Coca-Cola do deserto. Até que o pai vem e quebra o fundo. E a Coca-Cola está vazia. Vidro vazio é descartado. Então, com esse leque da independência, abre uma série de problemas. E problemas esses que nós precisamos lidar todos os dias. E identificar onde reside, ou se não reside, nenhum resquício de orfandade em nós. A orfandade é o desprendimento da criação ao seu Criador. Porém, para tudo que há na terra, Deus se mostra como Criador. Mas a única coisa que muda, uma realidade absurda e que nos diferencia de todo o restante, é que quando Ele nos cria, Ele nos chama para perto ao ponto de criar em nós imagem e semelhança. Só um filho pode carregar imagem e semelhança do seu pai. Portanto, nisso a gente já derruba um monte de teorias onde colocam animais como deuses, onde colocam metais como deuses. Nada disso recebe essa autorização e nem filiação. Filiação é só no homem. Só existe filiação no homem. Um boi não é um filho, mas você é. Você é. Então em nós repousa imagem e semelhança de um Deus invisível e que se tornou visível por meio de Cristo. E todos aqueles que receberam a Cristo carregam a imagem não mais de um Deus invisível, mas de um Deus revelado. De um Pai revelado. Você revela o Pai. Talvez você tenha vergonha de falar sobre os seus genitores. Talvez você tenha vergonha de carregar traços dos seus genitores. Isso é comum. Mas isso não pode ser uma verdade para você. Porque você carrega a imagem de um Deus visível. Se você tem complexo de inferioridade, seja livre nessa tarde. Porque você não carrega, sabe, a desprovisão de beleza dos seus genitores, mas você carrega a beleza de um Deus real que se move em você e na imagem que você carrega. Isso não pode ser maior, a tua estética não pode ser maior. Não pode ser o fator determinante da tua história. Você carrega a vida do Pai em traços e semelhanças. E toda essa orfandade é caminhar sem Pai. A orfandade, ela produz desamparo. A orfandade produz abandono. A orfandade nos priva de proteção. E o final de tudo é a sensação de que alguém te deixou só. Talvez aqui entre nós tenha alguém que não conheceu os seus genitores. Mas isso é café pequeno
quando eu entendo que eu nasci primeiro em Deus, para depois virar uma célula de formação do corpo do meu Pai. Ainda em uma substância sem forma alguma, o Pai já sabia quem era você, já sabia a cor do teu cabelo, a curvatura dos seus cachos crespos, ele já sabia quem você era, mas ele te ama mesmo assim. E independente da sua família congênere na terra, você é um membro da família de Deus. Você é escolhido nele. Então não tem para onde você correr. A orfandade pode até ser um erro de percurso, mas não é um lugar de permanência. Você pode até ter passado por ela, mas não é o lugar onde você deve ficar. Porque o lugar onde o Pai escolheu, e esse lugar tem nome, e esse lugar é Cristo. E nesse lugar, quando o Pai se debruça das janelas dos céus, o que ele procura são os pequenos Cristos. Onde estão os meus filhos? Cristo era um filho único. Ele era único. Só que ele se fez uma veia de adoção, onde eu e você não precisamos mais do cordão umbilical para ser reformado. Mas quando nós nos ligamos a Cristo por meio da adoção no seu Espírito, nós somos transformados naquilo que Ele é. E a partir dessa verdade, nós passamos a ser um número que eu não sei o qual, mas uma coisa é certa: Cristo é o primeiro. Eu não sei em que número eu estou e nem onde você está, mas nós temos o nosso lugar no Pai. Nós somos filhos, não somos órfãos. João, no capítulo 14, versículo 18, diz, e o próprio Jesus é quem usa essas palavras, dizendo: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Isso é reconhecer que existiu um vazio da orfandade. Um lugar onde a orfandade se espalha, se instala e se instaura. Mas Cristo veio quebrar o domínio da orfandade, ocupar esse lugar, reintegrar esse lugar e nos fazer restaurados nele. Porque se não for por ele, você pode ter qualquer um pai, até o biológico, não vai resolver os seus problemas existenciais. Os nossos problemas só serão transformados a partir do formato que é Cristo. Sem Ele, nada podeis fazer. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo: olha, eu não vou deixar vocês sem o Pai. A importância de termos um Pai toca a nossa vida a partir do Espírito e abrange todas as outras áreas. Não tem como um pai, ou como você ser recebido pelo Pai, ou tomado pelo Pai, e continuar com as deformidades da orfandade. Tem alguma coisa de errado. Por isso há uma necessidade de que entreguemos-nos com totalidade. Porque só a partir dessa totalidade nós vamos conseguir entender que o Pai vai tocar o meu corpo, vai transformar o meu corpo, também vai botar a minha alma no lugar e também vai alinhar o meu espírito. Todas as três áreas que nós somos formados são tocadas pela paternidade de um Pai. Não é só na questão do espírito, todas as áreas precisam ser abrangidas por esse Pai. E o Pai vai nas três áreas.
Como lâmina afiada, separando corpo, alma e espírito, assim é a vida do Pai, nos invadindo, nos tocando e nos transformando em todas essas áreas. Alguém que carrega uma orfandade, ele nunca vai ser completo em absolutamente nada. E de uma maneira muito simples, eu quero fazer essa denúncia. Sabe, não no tom de acusação, mas para que você entenda que às vezes nós carregamos traços e nem imaginamos e nem sabemos que temos. E uma das áreas que são logo destruídas pela orfandade é a identidade. E é um mal do século, onde estão lutando em todas as formas de psicoterapia e de terapias e medicamentos para controlar a identidade. Mas deixa eu te dizer, a medicina não detém esse poder. Mas quem criou sabe qual é a medida certa para abranger esse lugar. Se Cristo não nos absolve, a nossa identidade vai continuar deformada. E nunca se viu um momento tão pesado quanto esse, onde a identidade das pessoas, a identidade de um corpo, a partir de uma alma, com estímulo de um espírito. O espírito da orfandade estimula a alma e deforma o corpo. A geração selfie, a geração da identidade deformada. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai e não se aceita como é. Mas todo esse problema culmina em arrancar de si a imagem e a semelhança do Pai. Porque nós carregamos traços do nosso físico, traços do nosso biológico e do nosso espírito de quem me criou. Eu não tenho como carregar os traços de outro, mas sim de quem me criou. E aí toda essa problemática que se instaurou na humanidade a partir de Adão, e isso vai perdurando de século em século, até chegar na nossa geração. A orfandade, ela atinge essas três esferas. Ela bagunça essas três esferas. Mas quando Cristo entra na situação, Ele vai nos tratar em todas as três áreas. Resgata nosso espírito, subjuga nossa alma e transforma o nosso físico. Porque nós, a partir de Cristo, não somos mais uma raça humana. Estamos em corpo humano, mas recebemos um espírito vivificado. Toda deformidade antes da cruz não tem autoridade de dominar o meu corpo, porque eu não vivo mais pelo que eu sinto, eu não vivo mais pelo que eu vejo, eu não vivo mais pelo que eu desejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio na vida do Filho de Deus, que me transformou em filho também. Existe uma questão em que todo órfão ele é muito sentimental. E eu não estou falando de emoção, de emocionalismo. Ele vive pelo que sente. Ele é intuitivo. Não, mas eu sinto. O pai está dizendo, vá por aqui. Não, mas eu estou sentindo de ir por aqui. Não, mas o pai está dizendo, olha, o formato é Cristo. Não, mas eu não quero esse formato. Eu quero outros formatos. Eu quero Hare Krishna. Ele se torna intuitivo. Ele vai seguindo as suas intuições. Porém, todo indivíduo intuitivo, ele tem um Adão que ainda não foi morto, que está estimulando. Vai mais. Conheça mais. Desfrute mais. Mergulhe mais. O problema é o final do funil.
Nós precisamos, como igreja, nos colocar nessa posição de estarmos em Cristo e sair desse lugar de orfandade. Todo órfão, ele corre da transformação mental. Todo órfão busca uma indumentária para estar vestido. Bartimeu, cego, tinha uma capa. E quem deu aquela capa a Bartimeu foram os religiosos da época, para identificar que era um órfão sem pai. E que foi cego a partir do erro de um pai. Porque Bartimeu não nasceu cego. Mas por um pai que já carregava uma orfandade em si e não queria se submeter ao regime da época ou aos pais terrenos da época, se rebela e cria um grupo. Todo órfão adora ter um clã, mas para que esse clã o defenda, para que esse clã o guarde, o problema é que o espírito de um está em todos. São todos órfãos, são todos cegos, são todos sem direção. Vão para onde? Para a margem do caminho. Fugindo da transformação mental. Bartimeu seguiu a orientação do seu pai, transformou-se em um dos rebeldes. E a justiça romana veio, além de cegar e tirar a vida do seu pai, vem e cega Bartimeu, queimando e destruindo o lugar onde ele poderia ter revelação de um futuro diferente. Todo órfão ou não tem visão, ou tem visão curta. Mas graças a Deus que existe Jesus. Graças a Deus que se manifesta em um Cristo. Porque nós não precisamos caminhar debaixo de visão alguma. A partir de Cristo, nós caminhamos em revelação. Quando Cristo encontra Bartimeu na beira do caminho, que ele traz até ele, a primeira coisa que Cristo faz é arrancar a cegueira e mostrar a sua face para Bartimeu. Porque tudo que Bartimeu desejava era ter a revelação de quem era o Cristo. Existe uma geração cheia de Bartimeu, mas também existe uma geração de Cristos sendo levantado nesse tempo, não mais para restaurar a visão alguma, mas para revelar o Cristo a uma humanidade cega, e que se tornou cega porque seguiram a pais errados. Porque um órfão não pode guiar outro. Um pai que não tem paternidade não pode guiar outros. Senão, vai dar bagunça. Isso é algo prático. É alguém que não tem autoridade. E toda essa bagunça culmina na construção dos grandes orfanatos. E esses grandes orfanatos continuam alimentando o corpo, estimulando a alma e matando o espírito. Não é esse o lugar onde o Pai deseja que os seus filhos estejam. A partir de Jesus, a partir da nova aliança, as coisas precisam mudar. Não adianta a gente pegar uma indumentária de uma religião e se cobrir. Não adianta a gente se esconder atrás de um certificado de batismo ou de uma carteirinha de membro. Eu sou de igreja, tá? Eu sou evangélico. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Não adianta isso. Porque não estamos mais no tempo da indumentária, onde as pessoas valorizam essa indumentária, valorizam a estética, valorizam o que vai por fora. Isso até gera uma certa comoção, mas em um tempo e dois tempos,
as pessoas não suportam. Porque aquilo que é corrupto vai se corromper, vai se desfazer, vai se diluir. A primeira coisa, quando Bartimeu tem revelação, que ele faz é deixar a capa de lado, deixar a indumentária de lado, sabe, deixar os artifícios de lado, deixar a folha de parreira de lado. Não adianta a gente ficar escondido, porque uma hora isso vem à tona. Porque aquilo que te governa, uma hora se manifesta no externo. E se o que governa você é um espírito de orfandade, em algum momento ele vai explodir. Ele vai vir à tona. Minha avó dizia que o inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E é exatamente assim. O espírito do velho Adão te ajuda a fazer tudo, mas também não ajuda a esconder nada, porque uma hora vem para fora. E tomara que venha para fora, porque esse é o lugar onde o Pai ama nos ver expostos a Ele. Este sou eu, sem indumentária nenhuma, está aqui, ó, sou eu. Todo órfão, ele corre dessa mudança mental. Porque na realidade, aquilo que se priorizava, né, o centro de um tabernáculo, o coração do tabernáculo era a arca. Mas em Cristo nos tornamos templo de um Deus que é vivo. E no lugar de ele se assentar no trono do nosso coração, ele está assentado no trono da tua mente, governando a partir da tua alma. Porque a alma é psique, é pensamento, é cérebro, é filamento cerebral. É aqui onde nós precisamos ser transformados. E a partir daqui todo o resto é mudado. As pernas se movem ao comando de um cérebro, as mãos se movimentam ao comando cerebral. Se essa mente não for transformada, este corpo vai estar atrofiado. Ele não vai conseguir acompanhar a influência da nossa mente. Imagine um corpo de um órfão e uma mente de filho. Não há espaço para essas duas coisas. Quem tem a mente do filho se move como filho e não como órfão. Há uma incoerência. Ou eu me movo naquilo que me governa, ou eu estou fingindo e voltando para a indumentária, criando o teatro do cinismo. Sabe, tentando empurrar de goela abaixo. Não adianta, meu irmão, porque em Cristo não é a tua estética, é a vida que ocupa você. O templo mudou. Sabe, a localização muda, a atuação muda. Ou mudamos os nossos pensamentos, ou vamos continuar dessa mesma forma. Na nova aliança, não consiste mais em você ter Cristo na sua mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Ou você tem a mente do Filho, ou nada feito. Você vai continuar tendo uma mente, uma existência humana, mas sem reconhecimento de filiação em Deus. E isso não é uma opção, é uma condição. Ou a gente muda a mentalidade, ou nada feito. Às vezes a gente se preocupa tanto em mudar a roupa, mas e a mente foi mudada? Por isso, a valorização dos céus em relação a nós filhos não começa na nossa roupa. A roupa passa a ser um produto de quem te governa. Do bom senso de quem te governa. Então relaxa. Se despreocupa com o teu guarda-roupa e preocupe-se com a mente. Por incrível que pareça, a gente, na área da psicologia, sou psicólogo, na área da psicologia, a gente trata a nossa mente, o nosso cérebro como guarda-roupa.
Vamos arrumar as gavetas, vamos dobrar tudo direitinho, botar no lugar. Só que uma coisa é certa, a gente não consegue acessar esse lugar. A gente até tenta, mas não consegue. Chama o pai. Ele sabe ensinar a botar cada peça no lugar. Isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, essa gaveta é disso, é daquilo. Sem o pai, a gente vai continuar no fingimento. E não fez nada, porque quando o pai vem, a primeira coisa que ele faz é abrir a porta do guarda-roupa. E aí, meu irmão, a trouxa cai por cima. Meu filho, que bagunça é essa que está aqui? Bora arrumar esse negócio? Mas aí a gente, com a mente religiosa, né? Se preocupa é aqui. Nossa preocupação é aqui. Mas e aqui? Como é que está? Se o filho, ele tem uma mente de órfão, ele busca aprovação constantemente. Ele flui não como filho, mas como escravo. Porque todo escravo se torna escravo de si e do serviço exposto. Eu preciso fazer. São os imperativos espirituais. Existem dois complexos que estão bem expostos hoje, para todo mundo ver, né? Os neurodivergentes. Os autistas e os hiperativos com tendências a TDAH. Né? E aí, isso que atinge às vezes o nosso biológico, o nosso físico, também se assemelha a atuações do nosso espírito. Porque não paramos, nos tornamos escravos o tempo inteiro. Você quer fazer 30 coisas em um só corpo. Mas por que você quer fazer essas 30 coisas? Porque você está buscando aprovação no externo. Você está buscando olhares. É a síndrome da menina do parque. E o que é isso, pastor? Em uma observação de Brewer, que é um dos pais da psicologia, ele num parque, ele começa a observar as famílias chegando. E todas as meninas e meninos que chegam no parque, vai para onde? Para a torre central do parque. Aí chega lá, fica rodando, e ele disse que estudava sobre aquilo, imaginava, o que é isso? Por que isso? E foi começar a distinguir. E ele pegou um grupo de famílias e botou para estudar essas famílias. Quando ele descobriu é que a síndrome da menina do parque nasce num complexo de ausência, onde não tem o olhar do pai, o olhar de uma mãe. A gente sempre vai buscar o olhar do social. Aí vem os complexos, as vaidades excessivas. Você está buscando o olhar de quem, meu irmão? Essa árvore de Natal, fora, né? Fora de época, é para quê mesmo? Para chamar a atenção de quem? De quem? Você não precisa chamar a atenção do Pai, porque em Cristo eu não preciso buscar nada externo. Ele habita aqui. Esse complexo de ausência onde a gente está buscando a aprovação no outro. Tem mulheres, mães, esposas que se transformam em verdadeiras escravas de casa. É uma comida diferente de manhã, outra comida diferente meio-dia, outra de noite, se vacilar de madrugada, buscando a aprovação do paladar do marido para satisfazer um complexo, sabe, no seu interior. Acho maravilhoso você ter uma esposa gourmetizada. É feito, sabe? Mas tem mulheres que se tornaram escravas disso. E virou complexo. E quando você vai cavar, tem uma orfandade gritando. Você está buscando o olhar de quem? O seu marido já te ama do jeito que você é. Já te recebe, já te aceita. E para que tanta escravidão nisso? Aquela pele que era tão branca, tão linda, agora já está toda queimada de marca de fogão, porque fica tão desesperada, perde a noção de tempo e espaço, que está mexendo com a mão, mexendo com o pé, e se vacilar, ou mexendo com a outra mão, se vacilar, escala para mexer a terceira panela com o pé, e aí vai queimando um braço, vai queimando o outro.
Mas tudo isso culmina em buscar olhares. O homem que é fanático por trabalho, carrega a síndrome do lenhador, ou traz a árvore nas costas e ainda um bicho morto por cima, sangrando para alimentar a sua família ou nada feito. A tua família, ela não quer o que você produz, ela quer quem você é como pai. E muitos homens se transformam em workaholic, em homens doentes, porque estão viciados em trabalho. E enquanto você está tentando, a partir do labor, você está perdendo o tempo dos seus filhos, o crescimento dos seus filhos, o tempo do desfrute da tua mulher. Porque você está caminhando em orfandade, buscando uma aprovação. Não, eu quero que os meus filhos sejam como eu, um homem trabalhador, porque eu sou reconhecido como homem trabalhador. Trabalhador é uma coisa, escravo é outra. Você não precisa disso. Uma das coisas que Adão recebeu e que se perdeu é que o pai não chamou ele para fazer outra coisa senão administrar, governança, botar as coisas em ordem, dar nome às coisas, para que ele pudesse descansar. Porque o nosso trabalho não é trabalhar, o nosso maior trabalho é descansar e desfrutar de tudo que o Pai já criou. E nesse descanso é governar, é administrar. Todo homem que governa mal, toda mulher que governa mal, ele tem uma vida totalmente bagunçada. Mas isso nós perdemos aonde? Em Adão. Em Adão, porque agora Adão tem que laborar. Porque o órfão que se desprendeu do pai, agora tem que se justificar por meio de trabalho. Ei, você não é justificado por obras. Saia desse lugar. Não, eu tenho que cantar, eu tenho que dançar, eu tenho que pregar, eu tenho que varrer a igreja, eu tenho que fazer trilhões de coisas. Não, eu tenho que fazer o discipulado na minha casa. Faz tudo e não faz nada. Está tentando se justificar. Se justificar. Todo órfão vive competindo. É um problema de competição absurda. Se o carro de Júnior é do ano, eu tenho por obrigação me pipinar todo, mas eu tenho que ter um carro do ano igual dele. Buscando ser aceito, vira competidor. E no Evangelho acontece a mesma coisa. Se a igreja de Júnior é grande, eu tenho por obrigação ter a igreja maior. Ou fazer parte de uma igreja maior. Não, porque essas igrejas pequenas dão uma sensação de que não prospera. Não tem vida. E quem te disse que a vida de Cristo flui a partir de uma quantidade? Se não tiver o comprimento, a largura e a profundidade de quem Cristo é, nada feito. Nada feito. Todo órfão tem medo da rejeição. Eu não sei porquê, mas no meu espírito eu sinto de tocar essa parte de orfandade muito no aspecto familiar. Tem muita gente com medo de rejeição e casa com qualquer coisa. Não espera o pai trazer. Porque há um casamento no Éden. Quando Adão acorda do sonho, Deus chama, vem cá, meu filho. Esta daqui, ó. Deixa eu te apresentar ela. É carne da tua carne. Ela é ossos dos seus ossos. Ela é vida da tua vida.
Essa aqui é a mulher que eu fiz para você, para te tirar de um lugar que você nem conhece, chamado solidão. Mas eu, o teu pai, que sou o pai dela, sou sogro de um e sogro de outro, estou os apresentando. Mas você vai atrás de Santo Antônio para casar. Estamos bem na semana, né? Bota o santo de cabeça para baixo, mergulha, amarra, bota no sal. Tô brincando, gente. Aqui ninguém faz isso. Ninguém faz isso aqui. E aí, você resolve se apresentar. Você resolve se dar. Porque no seu interior, você está com medo do complexo de rejeição. Deixa eu pegar logo qualquer coisa que é para não ficar no fim da fila. Eu vou ficar para titia, para titio é ruim, hein? Não, meu irmão. Que o Pai te inspire a fazer as suas escolhas. Mas não paute as suas escolhas num complexo de rejeição. Num complexo de rejeição, precisamos sair desse lugar. Sabe, são aspectos práticos do que a orfandade atinge a nossa vida. Então, descansa. Descansa, e eu vou usar a frase clichê que se usa: espera no Senhor, e é esperar nele mesmo. Deixe o Pai te apresentar aquele que é seu número, aquele que é do seu tamanho, só não pode ser o mesmo gênero, tá? Mas que o Pai apresente para você quem Ele escolheu. E no tempo certo, viu, adolescentes? Porque meninos não se casam. Mulheres que se casam com meninos, coitadas, serão babás uma vida toda. Vai trocar fralda. E já sabe o que é que tem na fralda, né? Um homem menino só faz isso. Aí a mulher tem que ficar trocando fralda. Então, por favor, vigia na terra, minha irmã. Tira, né, o avental de babá, joga para os quintos e assuma o teu lugar de filha. Eu tenho um pai que faz escolhas por mim. E no devido tempo me trará aquele que vai construir uma história. E seremos uma só carne. Um só corpo. Uma só vida. Todo órfão precisa estar provando o valor o tempo todo. Valor estético, valor físico, valor emocional, valor intelectual. Precisa estar provando o tempo todo. Vai ser assentado. Tudo bem, meu irmão, como é que você está? Tem um tempo que eu não te vejo. E aí, como é que está a sua igreja? Ah, meu irmão, agora eu estou lá com 300 membros. E aí, quantos membros tem na sua? Provar o tempo todo. Você não precisa disso. Você é amado pelo que você é. Não é pelo que você faz, não é pelo que você produz. Todo órfão, ele é tão elétrico que ele não descansa no amor do Pai. E nós temos entendidos que a igreja se transformou em um grande orfanato, onde o Pai está parando um monte de gente. O Pai precisa pegar igual a Raul Gil, pegue seu banquinho, não sai de fininho não, é para ficar aqui mesmo. Sentadinho, parado. Porque se o Pai deixar você seguir e encarrilhar do jeito que você está indo, os desastres serão maiores.
Se o pai está latentemente no seu coração dizendo: para, ajusta a rota, reajusta os trilhos, reforma a mente, transforme-se em Cristo, obedeça, se submeta e vá para esse lugar, para que você saia desse ativismo órfão. E o problema é que nós não nos contemos em nós. A gente sempre vai querer ir para a colônia dos leprosos. Sempre vai querer que o outro tenha a mesma deformidade para a gente viver junto, idolatrando dores. Fulano te fez isso, mas fulano também me fez. Não, meu irmão. Que o pai comece a te reajustar. Existe algo em que tudo isso que é chamado orfandade nos provoca. E por isso, muitos de nós estamos em uma igreja, mas longe do Pai dela. Porque despertamos em nós o medo, a vergonha e a culpa. É o MVC. Medo, vergonha e culpa. E esse complexo, ele nasce em Adão. Porque a primeira coisa que Adão faz após a queda é se esconder. Mas não adianta se esconder, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. O Pai está te chamando hoje para a mesa. Meu filho, não tenha medo de mim. Meu filho, não tenha vergonha. Meu filho, livre-se desse complexo de culpa. E um dos piores é o complexo de culpa. Porque ainda que sejamos perdoados, sabe aquela coisa almática, e às vezes se transforma até num ambiente de culto, que a música começa a te fazer lembrar de onde você era pobre, seco e nu. E ali daqui a pouco você começa a chorar sobre o leite derramado, o pecado já foi perdoado. O cabra já está liberto do pecado. Já foi transformado, mas continua chorando. E esse choro que roda em ciclo de um objeto se transforma em idolatria. Idolatria de dores. Idolatria de passado. Você já viu que ao invés da pessoa falar de Cristo, adora falar de si, de onde saiu, de onde não saiu? E a igreja já fica estimulando. Vou chamar fulana que tem um testemunho forte que saiu da feitiçaria. E isso vira uma idolatria, porque vira um objeto de prazer. Tudo aquilo que você roda em círculo vira um objeto de prazer. E isso é um traço de orfandade. Porque vive adorando aquela sensação de comiseração. Oh, meu Deus, que miserável. Oh, ajuda fulano, olha para ali como é que tá a bichinha, tadinha dela. Aqui na Bahia a gente fala bem assim, viu, Rafa? E aí a coitadinha adora o coitadismo, o vitimismo e fica nesse lugar de culpa. Ei, a definição de quem recebe a absolvição de culpa é erguer-se, levantar os ombros, respirar fundo a 15 graus, não de nariz empinado, mas com as narinas em pé, olhando ao horizonte e dizendo: eu tenho um futuro pela frente, eu estou livre da condenação. Essa é a postura de quem foi liberto de uma culpa. Sai desse lugar, porque o espírito de orfandade fica puxando. E nós, às vezes, ministros da música, da liturgia do culto, a gente ainda estimula isso nas pessoas. Desculpa, não estou batendo, eu preciso informar para você. Se a música excita a tua alma, pula fora dela. Porque quem disse que você foi chamado para servir a alma? Não. A sua alma já está cravada na cruz. Hoje você vive não mais do governo da alma, você vive a partir de um espírito vivificado. A condição que me provocou morte está lá. Hoje
A condição é de vida. Eu caminho em vida, em uma segunda vida, que é a vida de Cristo. Sabe, Cristo veio para revelar quem é o Pai. E a partir da revelação do Pai, tudo isso é desfeito em nós. Paulo, apesar do homem que era, Paulo carregava uma orfandade absurda. Mas ele tinha um pai. Só que à medida com que esse pai ensinava sobre a vida e sobre a palavra, ele tinha outros pais que determinavam na casa de Gamaliel a tirania de quem Paulo deveria ser. Paulo se transformou numa mistura de vários homens, de vários filósofos. Mas um dia, diante de toda essa tirania, por que Paulo persegue os crentes? Por que Paulo buscava matar, destruir? Não era só por causa de um mandato da polícia repressora da época, mas porque Paulo estava querendo fugir do Pai. Estava querendo arrancar a figura do Pai. O mesmo complexo que atuou nos filhos de Adão. Aliás, em um dos filhos de Adão. Em Caim, esse mesmo complexo estava sobre Paulo. Porque quem te disse que Caim gostaria e queria matar o irmão físico? Caim queria fugir do pai. Ele queria arrancar a figura do pai. Ele queria se destituir da figura do pai. Porque enquanto Abel está em busca da aprovação dos olhos do pai, acessar o coração do pai, não por meio de material, mas de uma presença viva. Não adianta a gente querer consagrar coisas, apresentar coisas e não nos apresentar a Cristo. E aí Paulo carrega essa mesma raiva, esse mesmo complexo e começa a perseguir as pessoas. Saiba que todo aquele que te persegue carrega um espírito de orfandade. E quando você dá a resposta que ele deseja, ele até te deixa em paz. Mas não se trata de uma figura, não se trata de uma pessoa, trata-se de um espírito e que em breve ele vai ocupar um outro espaço, um outro ser e que vai te perturbar novamente. Enquanto você não der as respostas que essas pessoas precisam, e as respostas é Cristo. Toda a perseguição de Paulo culmina no caminho de Damasco, onde ele encontra a figura do próprio Cristo em espírito e que desmonta e que quebra. E ele olha: Paulo, por que você me persegue? Não é porque persegue Maria, João, José, não, é porque você me persegue. Paulo, por que você quer tirar a minha vida dessas pessoas? Só que quanto mais você tenta tirar, mais eu tenho para dar, porque eu não sou temporário, eu sou eterno. Eu sou eterno. A orfandade tem tempo de validade, e talvez o tempo de validade ela foi hoje. Hoje, ela atua hoje, mas hoje, em o nome de Jesus e diante da verdade que você está recebendo, ela já cessou da sua vida. Paulo se torna um filho. E quem mais fala de paternidade? Quem mais escreve sobre isso? Quem gerou Timóteo? Paulo é transformado. A dor, a prisão, o isolamento, a cela fria, nada disso era maior do que a figura do Pai que Paulo passou a conhecer. Nós precisamos sim cantar uma verdade: faz as escamas caírem. Sim, as escamas precisam cair dos meus olhos. Eu preciso ter revelação de Cristo. Enquanto Moisés queria cobrir o rosto para esconder a glória, nós não precisamos nos esconder em nada. Porque Cristo rasgou-se para se revelar. E à medida com que ele se revela, ele revela o Pai. Nós só somos curados da orfandade quando recebemos
revelação no nosso espírito. Revelação no nosso espírito. Que você, nesse dia, possa receber revelação no teu espírito, para que você seja livre de toda a orfandade. Eu já estou caminhando para o final. Mas todo órfão, ele carrega um discurso: eu não sou amado, eu não sou suficiente, eu mereço amor, mais amor e muito amor. E um aspecto prático desse último tópico que eu disse: eu preciso e mereço amor. É onde nascem as compulsões. Todo órfão carrega em si uma compulsão. E o que é isso, pastor? Ele come exagerado, ou ele bebe exagerado, ou ele compra exagerado, ou ele briga exagerado, ou ele dorme exagerado. Tem um complexo de desequilíbrio, alguma coisa. Não, mas que roupa linda, mereço. Aí comprou. Aí passa na outra, que roupa, mereço. Quando olha o cartão, meu irmão, virou. Aí você olha pro cartão, eu não te mereço. Quando a gente é chamado para responsabilidade, aí a galera racionaliza a culpa. Eu não mereço. A culpa é daquela loja que me atraiu. Foi a cor daquela loja que me atraiu. O perigo é quando isso vira compulsão no campo humano, onde a tua esposa não te satisfaz. Aí você vai em busca de uma, de duas e de três. Aí vem para a revista, para a tela, que tem um monte. E aí você começa a consumir pornografia. E isso cabe para mulheres também. Não porque eu mereço, não porque eu preciso ser satisfeito, eu preciso ser satisfeito, eu preciso ser satisfeito. E você está cavando uma ruína. Porque a ausência não é de uma figura, a ausência é do Pai em você. É do Pai em você. E trazendo para o campo da religiosidade, tem gente que estuda trilhões de livros, mergulha e conhece, e tem conhecimento, e conhece grego, e conhece hebraico, aramaico, judaico, tudo, todos os saicos da vida. Mas deixa eu te perguntar, você conhece o Cristo? Você conhece o Cristo? Não. Então tudo que você conheceu foi letra, porque a letra está te matando, está te escondendo, está te intelectualizando. Mas o Espírito veio te desnudar nessa tarde para dizer que a vida, o Espírito de vida te vivifica. Não, mas eu preciso estudar mais porque eu mereço mais, porque eu tenho que estar nos melhores lugares, eu tenho que estar nas tribunas, nos destaques, porque eu conheço mais. Para esconder o quê? A falta de Cristo. Porque a letra está te matando, mas o Espírito não está conseguindo acessar e te gerar vida. Todo filho precisa entender uma verdade. Eu não sou filho pelo que eu faço. Eu me torno filho pelo que Cristo fez. E eu preciso de verdade aceitar essa verdade. Porque como o órfão, ele é ser individual. Ele quer mérito para ele. Cristo não basta. Eu preciso fazer para tomar o lugar de Cristo. Tem um ministério que cabe bem disso. Ministério de intercessão precisa ter muito cuidado.
Porque às vezes a gente se torna o resolutor de vidas. Não, se hoje eu estou de pé foi porque fulana orou. E aí a gente vai levantando o pedestal, sabe? A gente vai gerando essa cultura de merecimento. Não, foi Cristo. Porque se ela não ora como Cristo deseja que ela ore, as coisas não acontecerão. Então nada é mérito do homem. Tudo o que nós fazemos é mérito de Jesus. O novo pacto, meu irmão, o novo pacto é Cristo recebendo esse lugar e nós acessamos por meio dele. A orfandade, você só consegue ser livre dela quando Cristo entra, assume e te completa por total. Cristo precisa voltar a esse lugar. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 diz: porque vocês são os filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Agora sim, de verdade, vocês podem clamar: Abba, Pai. Se Cristo não entra nesse lugar, não toma esse lugar por total, a gente chama Deus de tudo que é nome. Iavé, Chamar, Rafá, Adonai. Mas sabe qual é o nome mais doce? O nome que o Pai gosta de ouvir é quando você o chama de Pai. É simples. Mas as suas travas são tão grandes, as suas dores paternas são tão grandes, que você nem consegue chamar Deus de Pai. Você chama de Senhor. Lá. Muito lá. Senhor quer dizer dono. A gente já sabe, ele é nosso dono. Mas eu prefiro chamar ele pelo nome, não pelas qualidades que ele tem. Chame-o de Pai. E nessa hora eu quero orar por você. Porque eu fiz uma denúncia do que a orfandade faz. E com Rafa vai ficar o papel mais bonito que tem, de revelar o Pai. Amém? Fala, queridos, boa tarde, paz. Vocês estão animados ainda ou não? Tem gente cansada aqui? Tá não, né? Pode tomar o seu lugar então, por favor. Queridos, nós teremos 35 minutos de um painel aqui. E o que é o painel? Eu, o pastor Emerson e os pais dessa casa estaremos juntos aqui para um rápido momento de perguntas e respostas. Porque nós entendemos que tudo que a gente está edificando precisa ter cada vez mais clareza. E talvez em algum momento da nossa fé nós aprendemos que aquilo que nós recebemos da palavra de Deus não deveria nem ser questionado. E a gente precisa entender que a verdade eterna de Deus, você pode questionar ela 1 milhão de vezes, e ela vai continuar sendo a verdade eterna do Pai. Pode ser. Ou pode ser aqui em cima, ou pode ser aqui embaixo. Então a ideia é que a gente tenha um rápido período aqui, e de repente durante esse período todo de conferência, desde ontem no início até agora, você carrega algumas dúvidas sobre o assunto, e eu gostaria que você tirasse isso do seu coração, trouxesse a nós, porque com certeza nós vamos ouvir do Senhor aqui as respostas necessárias, e o que eu e o Emerson não souber, a gente vai passar a bola para o Júnior, e ele resolva com vocês. Vamos para cá então? Então vai passar um microfone aí pertinho de vocês. Aqueles que quiserem fazer perguntas, é só levantar as mãos. Você pode escolher para quem você quer direcionar a pergunta, tá? E a gente vai juntos aqui edificando dessa forma. Combinado? É um tempo rápido, então a gente precisa ser bem sucinto. E logo depois disso nós teremos um intervalo de 1 hora. E depois desse intervalo nós voltamos à noite para mais 2 ministrações, amém? Então não dá tempo de ficar nem cansado, amém? Combinado?
Vou ficar por aqui. Sobre orfandade, paternidade, alguma questão, você pode fazer, levanta a mão, nosso irmão Hollenberg vai estar levando o microfone até você vai fazer a pergunta, sem vergonha, sem medo, e eles estarão respondendo aqui, colaborando com vocês, tá? É um novo modelo e é necessário que vocês possam compreender para que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida e você possa ser curado em nome de Jesus. Amados, lembra o senhor vai? Quer fazer a pergunta ou quer perguntar a eles ou o quê? Então, amados, primeira pessoa que quiser perguntar sobre esse assunto, vocês podem levantar a mão em nome de Jesus. Gente, sem briga, um por um, vamos tranquilinho aqui. Eu sei que vocês estão tímidos, mas eu sei que depois da primeira pergunta, aí todo mundo abre os caminhos. Então, quem nos ajuda com a primeira pergunta? Ah lá, tem uma irmã lá. Olha lá, tá vendo? Já começou a briga, calma, gente. Paz, irmãos. Eu acho que todo mundo ouvindo e eu ouvindo tudo que foi passado, a pergunta que mais gritava na minha mente é: como eu sei que foi revelado o Pai para mim? Ou como se revela o Pai para mim? Porque a gente fica sempre nessa pergunta: e como? E como? O Pai vai ser revelado? O Pai vai ser revelado? Como isso? Como isso, entendeu? Como o Pai será revelado para a gente? Que baita pergunta. E essa eu não sei responder, então vai para o Emerson. Amém. Eu não sei qual é a tua idade, mas no meu tempo, quando eu nasci em 1980, 1981, se usava muito máquina fotográfica. Alguém lembra aqui de Kodak, né? Filme, revelação, então. As imagens eram captadas naquela máquina de fotografia. Era um filme, né? Era uma fita preta. As imagens eram captadas e levadas para um lugar escuro. E ali recebia um banho em uma água e depois colocava-se na exposição de luz. E naquela exposição de luz, a imagem que era invisível já estava ali, mas aquela imagem recebia luz, água, e ela começava a se revelar. Se a foto fosse tirada errada, revelava a deformidade da foto, mas a imagem era revelada de qualquer forma. Se ela foi tirada de uma maneira perfeita, a imagem era revelada de uma maneira perfeita. E o que é que eu quero resumir com essa história? É que nós não conseguimos ter revelação do Pai sem Cristo. Cristo nos batizou em água para que a gente pudesse, a partir também do conhecimento de quem Ele é, a gente ter a revelação de quem é o Pai. Porque na realidade a gente observa a revelação do Pai com distância. Só que o Pai se revela em nós porque nós somos feituras dele. Ele já está em nós, operando às vezes por muitos de nós, usando-nos, mas nós carregamos essa vida do Pai em nós, porque fomos criados em imagem e semelhança. Então a nossa preocupação muitas das vezes é de que o Pai se revele figura física, mas o Pai já está em você. Você só precisa acessar isso por meio do Espírito, que é a luz de todas as coisas, que é a revelação de todas as coisas. Então entenda, o Pai te levou para um estúdio, te colocou nesse estúdio chamado vida, te deu um banho em água, a partir de Cristo, que é a revelação das coisas, aí você começa a ter, sim, agora eu tenho a compreensão total da revelação de quem é Deus como Pai, enxergando o Filho. Não tem como ir ou como conhecer o Pai se não for por meio de Cristo. Amém? E isso é um Cristo que se move por meio dos homens, tá? Nós podemos te apresentar o Pai, sim. Nós temos essa liberdade, nós podemos te mostrar quem é o Pai a partir da vida de filho que nós temos. Então essa é a revelação. Mas caso você queira algo muito mais intenso, muito mais profundo, acesse o que você já tem dentro de você, porque não é externo, é interno. Amém?
Minha irmã, diante disso, eu queria só contribuir um pouquinho. Quando você fez essa pergunta, um texto de Romanos 8 saltou no meu espírito, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E dentro do que o Emerson realmente estava compartilhando e contextualizando, a nossa relação com o Pai, ela começa no Cristo. Então, quando os nossos olhos se abrem para enxergar a Cristo, naturalmente nós recebemos por fé o seu Espírito em nós, e o Espírito testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, às vezes a gente fica, de alguma forma, tentando buscar algo visual ou almático. Sabe aquela sensação de, nossa, aquele dia foi o dia que eu conheci a Deus, porque eu passei o culto inteiro chorando, eu tive um arrepio, eu tive uma percepção, uma sensação, e eu sei que a gente ama sentir a presença do Pai, mas a gente precisa entender, a realidade do Pai em nós não se dá a partir de experiências almáticas ou visuais, mas é uma revelação do Espírito, que de dentro para fora ele salta e comunica isso. Então, quando cremos em Cristo, recebemos o seu Espírito e nele o direito de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Mais alguém? Paz de Cristo. Eu quero tocar em algo que é muito importante. Eu acho que é algo que nós estamos vivendo agora também. Nos meus 6 anos, eu vi uma igreja rachar. Ela teve uma divisão. Foi terrível para mim, pela idade que eu tinha. Com 20 anos depois, eu vi uma outra situação semelhante acontecer. E de lá para cá, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto o inimigo, ele tem entrado e tem semeado. E tem trazido ao coração dos mais fracos, né? E aí nós vamos tocar, eu queria que vocês tocassem nesse assunto. No trabalho, assim, a busca incessante, o mergulhar pela busca do Pai, traz a intimidade, né? Que essa intimidade, ela é tudo para um relacionamento. Intimidade familiar, intimidade espiritual. Quando a igreja, quando um líder, vamos falar do líder, eu estou falando porque tivemos algo recente, e tudo aqui é sabido disso. E alguns disseram assim: vou me afastar, não quero mais Deus. Alguns chegaram até a voltar às velhas atividades, né, que era lá do passado, voltar às velhas sombras. Eu queria que nessa oportunidade, meu pai, vosso pai, essa ausência de pai na área da psicologia, na área através da palavra, Satanás, ele tem entrado e tem trazido literalmente o afastamento de muitos por conta disso. Um estudo que eu li recente prevê que até 2050 o cristianismo, se Jesus não voltar até lá, ele vai cair numa decadência terrível, por conta de mais afastado do que os filhos de Deus firme. Comenta um pouco sobre isso. Amém. Você filosofou bastante, né, irmão? Você andou bem. Posso responder essa? Meu irmão, tem uma realidade assim muito simples, vou tentar ir por partes daquilo que você compartilhou. A primeira realidade é que nós sempre veremos no meio do trigo a semente do joio. Sempre, em todo caminho. E quando Satanás, e não só Satanás, mas a mente adâmica, ela começa a produzir dentro do corpo esse ambiente de racha, de divisões, ascensões, ao ponto de fazer com que as pessoas comecem a esfriar na fé e se afastar. Nós temos uma única palavra de Deus a respeito disso, que é continuar edificando um prédio alinhado ao plumo dele, ao desenho dele. E naturalmente, na medida em que essas realidades vão crescendo e sendo edificadas, aquilo que está torto, disfuncional e fora do desenho de Deus, vai começar a ser mostrado. Porque senão nós perdemos muito tempo tentando negociar com aquilo que é impuro,
quando o impuro não é para ser tratado, é para ser morto. Então nós não conseguimos melhorar o Adão que há nas pessoas. E por mais que o Adão melhore um pouquinho, é como um pitbull raivoso adestrado, sabe? Em algum momento que tirar a focinheira dele, ele vai sair mordendo alguém, porque é da natureza dele. E a gente entende que o velho homem, por mais adequado que ele fique, por mais bonzinho que ele fique, por mais bonitinho que ele fique, o velho homem antes não penteava o cabelo, agora ele penteia. Ele batia na sua esposa toda semana, agora é só de 3 em 3 meses. Ele agrediu os teus filhos com violência severa todos os dias, agora é só uma vez na semana. Então eu já estou melhorando. Mas a gente precisa ter essa clareza. O velho homem melhorado, ele não é Cristo. E Deus não pode trabalhar e construir nada através dele. Então, quando nós olhamos para esse modelo de igreja, que está deturpado, construindo algo fora do que nós entendemos como saudável, nós não precisamos deter os nossos olhos tão somente a isso. Porque no meio de uma igreja perturbada, que está se perdendo, há uma igreja pura e viva que Deus está levantando. Então eu também não creio nesse cenário de 2050, que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nós vamos ver uma igreja em decadência. Eu acredito que não. Nós estamos aqui na Bahia pela primeira vez, e hoje nós tivemos um café com os pastores, você também estava lá, e a gente viu entre os pastores, Emerson, um saciar, uma resposta de oração de décadas talvez. Eu imagino que há um século atrás, algum ministro na Bahia se levantou para orar por isso, e Deus está fazendo isso agora. Então eu realmente creio que em meio às notícias más, Deus está sarando o seu corpo, restaurando a sua igreja, habilitando os seus ministros. Exato. Então eu creio que o cenário parece ruim, porque o mundo só olha para as coisas ruins. Mas quando a gente olha, por exemplo, tirando só da realidade da igreja, quando a gente olha para a ciência, o Japão, semana retrasada, apontou a cura do cromossomo da síndrome de Down. A China levantou cientificamente a cura de 2 tipos de diabetes. Nós temos no Brasil o apontamento da restauração da paralisia. O que eu quero simplificar é que não só a igreja avança, mas Deus tem trazido um nível de avanço sobre toda a sociedade que nós de fato veremos nos próximos anos. Uma realidade muito mais ampla e maior do que estamos vendo agora. Então, diante disso, eu realmente creio que os próximos dias serão maiores do que esses. As próximas décadas serão muito maiores. E você fez uma última pergunta, alguém lembra? Ah, legal. E sobre as pessoas que se afastam, né, por realmente se frustrarem com os homens, a gente precisa entender que isso é muito comum, tá? Porque quando nós estamos emocionalmente feridos com alguém, nós temos uma grande dificuldade de receber no espírito daquela mesma fonte. Então, se eu estou nesse ambiente ferido emocionalmente, com o pastor Júnior, por exemplo, ele pode ministrar algo aqui que venha do céu, fresquinho, mas eu vou olhar para isso com uma certa objeção. E as minhas camadas de orfandade gritarão tão alto dentro de mim, que eu acharei que tudo é indireta. Que ele está jogando tudo para mim, me ofendendo, me machucando, batendo. E a gente precisa olhar para o corpo, além de nós, e entender que nós somos membros de uma família, mas não uma família sozinha num todo. Então, é comum as pessoas saírem por algum problema com os líderes? Sim. Mas a gente precisa entender que a resposta de Deus para esse problema é o perdão genuíno à luz do novo pacto. Porque eu posso me ferir com o Emerson diversas vezes. Eu preciso aprender a perdoá-lo, amá-lo, sentar à mesa com ele e continuarmos edificando juntos esse reino. Amém? O pastor quer falar alguma coisa sobre? Eu já passei por esse tipo de experiência, a paz do Senhor, irmãos, amém? E realmente é difícil, né? Foi como o pastor falou, que a Bíblia diz que é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Eles são parecidos, porém são diferentes. Quando eu tenho os meus olhos em Cristo, fundamentados em Cristo, qualquer coisa que aconteça do meu lado ou ao meu redor, eu preciso estar com os olhos em Cristo para eu não ser abalado. Então, independente dos que estão saindo, é um conselho, né, na verdade, que os seus olhos estejam fixos no Senhor, porque Ele é a nossa referência. Não existe referência maior e melhor do que a dele, né? A gente sabe que perfeito é quem? Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E eu lembrei de um versículo que está aqui em Apocalipse 22, que diz assim:
Gente, eu não estou enxergando direito, mas o versículo é o versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça. Faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, coloque sua vida em Cristo. Se você ama Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai entender, não é o que eu vi o meu irmão fazer de errado, que eu vou atrás dele, vou fazer igual. Não, mas eu entendo que preciso me santificar no Senhor, porque sou eu quem precisa dele. E eu lembro que a gente passou por uma experiência dessa, há uns anos atrás, e que a gente pensou assim, muita gente vai se perder na igreja. Mas quando Cristo é o cabeça, Ele mesmo se encarrega de cuidar de todas as coisas. Então não se entristeça, não se desespere, porque o Senhor tem o controle de tudo e Ele mesmo vai cuidar de todas as coisas. Ele vai alinhar tudo direitinho, tá? Fique com o seu coração tranquilo no Senhor, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele tem cuidado de vós. Amém? Ele é o Cristo, o cabeça. Nós somos a sua noiva e Ele ama a sua noiva. Então Ele não vai deixar com que ela se perca. Amém? No tocante a isso, irmãos, eu lembro que eu e a pastora Cláudia fomos pastoreados por pastores, alguns poucos, que tiveram um caráter deformado. E por eles não compreender a cruz e que o ego deveria ser morto, eles viviam baseados nos seus sentimentos, suas emoções carnais e passaram a praticar obras assim horríveis. Mas naquele momento, tudo que a gente olhava para eles era olhando para que não fizesse igual. Quando nós fôssemos pastores, nós não viéssemos copiar, porque tínhamos tudo para praticar aquilo que ele estava praticando e depois endossar dizendo assim, mas eu aprendi assim do meu pastor. Mas tudo aquilo que a palavra nos revelava, a gente olhava para ele, via que não estava em comum acordo, a gente olhava e dizia, não, isso aqui eu não quero para a minha vida, isso aqui eu quero para a minha vida, para o exercício pastoral. Então, assim, foi isso que, no decorrer da nossa experiência, a gente absorveu para não praticar igual. Então, assim como aconteceu conosco, é interessante que aconteça com os irmãos que passem por essa experiência, entendendo que você está numa casa e você deve aproveitar tudo, né, para tirar proveito para o seu crescimento. Tá? Eu vou colaborar com algo que o Espírito Santo me fez lembrar. Uma vez eu descobri na Bíblia que nós temos, todo mundo aqui tem 50% da responsabilidade. Porque às vezes é fácil a gente culpar o líder apenas, e mesmo que ele esteja errado e tal. Mas 50% da responsabilidade é de quem fala e 50% da responsabilidade é de quem ouve. Por quê, irmãos? Porque o mesmo Espírito está em nós. Então, às vezes, a Bíblia fala aqui, ó, em Efésios, ele diz, ó, e não sejam cúmplices de obras infrutíferas, que a gente precisa tratar de descobrir qual é a vontade do Senhor. Do que eu quero falar? É que a gente tem que entender, e aqui eu estou falando para líderes, pastores, futuros líderes, futuros pastores, que a gente tem que entender que se a gente está fazendo discípulo para a gente, e eu como submissa a um líder, eu estou me deixando me apaixonar pelo meu líder, mais do que pelo Senhor, tem a minha parte. O Senhor tem a minha responsabilidade nisso. Eu não posso, porque essa Bíblia é para mim também, olhar para Ele mais, me seduzir. Eu estou falando como um pastor, tá? Me deixar ser seduzida por Ele, pela liderança dEle. Como muitos líderes falam, vocês têm que ser igual a mim, sede meus imitadores. Usando a palavra de maneira assim, formando líderes para si, e eu me submetendo a isso. E depois que ele falhar, eu culpá-lo apenas? Não, tem 50% aí da minha parte, irmãos. Então, nós que somos líderes, para encerrar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi falado ontem pelo pastor, uma liderança sadia
entende que ele é amigo do noivo e que ele fará a noiva se apaixonar pelo noivo e nunca pelo amigo. Então, não se submeta a esse tipo de liderança, porque isso não é bíblico. Fique atento a isso, amém? Tem a nossa parte. Amém. Pode falar, irmão. Paz do Senhor, Emerson. A pergunta é para o senhor. Emerson, é assim, veja bem, você estava falando sobre trabalho, né? Trabalhar demais. E eu sou um deles. Né? Trabalho muito, e não é pouco não. E na verdade, eu queria só tirar uma dúvida. Adão, quando Deus falou para Adão, quando ele disse assim, a partir de hoje você comerá do próprio flor do seu rosto, vai ter o pão, né? O pão, fala pão. E Jesus, ele foi carpinteiro, né? Trabalhou. E assim, eu só queria uma dúvida, assim, eu queria saber onde está lá na Bíblia, que fala sobre se trabalhar demais, como trabalhar demais, né? E, tipo assim, quando o senhor estava falando aí, muito bom, eu gostei muito da palavra, porque assim, é que meu pastor falou, gente, vai ser muito bom isso é uma coisa que eu não sabia, né? Sobre trabalhar demais. E agora até eu vou descansar um pouco, né? E na verdade eu queria saber assim, né, sobre esse personagem que eu falei da Bíblia, que Adão, né, comerá do seu próprio sobre o seu rosto, e como Jesus trabalhou, né, que foi carpinteiro. Eu queria só tirar essa dúvida aí, trabalhar demais, enfim. Eu entendi. Vamos lá para a primeira parte da pergunta dele. Trabalhar demais não é pecado. O problema é quando você trabalha demais e esquece de governar, esquece de administrar aquilo pelo qual você está laborando. Em relação à questão de trabalho para Adão, não foi um castigo de Deus para ele. Mas Adão, ele fez uma escolha. Ele poderia ter rejeitado não comer do fruto da árvore do conhecimento, né? Mas ele acabou comendo. Nisso, quando ele é tirado daquele lugar, ele a partir de agora vai viver do fruto do seu labor. Ele foi conhecer o que é fruto de trabalho, de meter a mão no arado e realmente produzir a partir dos seus próprios esforços. Porque ele errou, ele fez um desvio de conduta, melhor dizendo, né? Ele estava na posição de filho e acabou indo para um lugar onde ele se tornou servo de si mesmo, servo das suas dores, servo do trabalho. Quando a gente fala de orfandade a nível de trabalho, a gente está falando de excessos, porque todo excesso esconde uma falta, né? Então, esse excesso de trabalho, qual é a falta que ele esconde? Porque até nas leis do nosso país, você precisa ter um tempo de descanso. Hoje a gente vê aí a briga, né, da escala 6x1, 5x1, enfim, 5x2, né? Então, a gente vê que até o ministério hoje reconhece que o homem precisa de um tempo de descanso. Agora, o problema é quando o homem descansa e não administra. Porque não adianta você descansar o corpo, mas a sua mente continua, meu Deus, eu preciso pagar, eu tenho coisas para pagar, eu comprei demais, eu fiz demais. A questão é administrativa, você precisa administrar. Quando você aprende a administrar bens, aprende a administrar tempo, a administrar todos os recursos, sim, você vai ter descanso no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E trabalho é dignidade, trabalho não é castigo. Se torna castigo quando eu saio do lugar de graça e coloco o meu trabalho acima do Pai. E aí o problema é o leque que se abre, porque
todo trabalhador, ele quer o fruto do seu trabalho. E qual é o produto do trabalho? Dinheiro. O problema é quando a gente coloca o dinheiro acima do pai, o dinheiro acima da família, o dinheiro acima da qualidade de vida, o dinheiro acima da educação dos nossos filhos. Quando o dinheiro começa a se tornar uma idolatria. Então é um leque de coisas. Mas o trabalho é dignidade. O trabalho dignifica o homem, mas o trabalho em conjunto com a administração. Deu para você entender? Eu compreendi também, o senhor falando aqui, eu compreendi também o seguinte, que quando o senhor fala sobre o trabalho, é que a pessoa não torne-se escravo desse trabalho por causa de uma compulsão de compra. Porque às vezes a pessoa tem o seu trabalho, tem o seu salário, mas começa pela sua ausência do pai, uma orfandade, começa a ter uma compulsão em compra. E aí o cartão vem alto, para que ela pague aquele cartão ou pague as outras, vai trabalhar mais. E aí passa a ocupar o tempo da família, o tempo dos filhos, da administração no todo. Então, assim, eu entendo que a gente precisa ter uma boa administração a partir de uma maturidade na finança, que a gente vai se descobrindo, vai vendo o que é uma imaturidade no decorrer das partes da nossa vida, para que a gente possa ir amadurecendo todas as áreas da nossa vida, para a partir daí a gente ter uma boa administração. Então, assim, eu entendi isso e eu acho que o que o senhor falou para o nosso irmão Flávio foi interessante, porque no tocante ao homem parar de trabalhar, a Bíblia diz, vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Então, assim, o não trabalhar caracteriza uma preguiça também. Então, a Bíblia deixa claro sobre isso, que o homem tem que trabalhar. O problema é o homem ter a compulsão da compra e virar escravo para pagar aquilo que ele comprou, né? Então, é isso que é interessante. A gente tem como exemplo, vou usar ele mesmo, né? Trabalha muito. Ele trabalha, né? Trabalha com salão, ele é psicanalista, pastor, pai e marido. Só que qual é a nossa preocupação em casa? Né? A gente tem um combinadinho, né? Então, assim, a gente sabe que tem uma carga horária de trabalho. No caso dele, ele pode fazer o próprio horário dele, né? Ele pode agendar o horário dele. Então, assim, ele sabe que ele tem, além do trabalho, esposa, essa linda mulher que vos fala, tem aquela filha linda e maravilhosa, e que precisa de quê? Atenção, comunhão, descanso, lazer. Mas isso não faz com que ele abra mão do trabalho, entende? Então, assim, a administração eu vou trabalhar durante a semana, eu preciso separar um dia da semana, nós temos o combinado, o sábado. O nosso sábado à noite é nós três, né? O trio Parada Dura, que a gente brinca lá. A gente tem o nosso tempo de cineminha. Os dois são amantes de açaí, não abrem mão do açaí. Então, todo sábado de noite, meu irmão, pode ir lá em casa que tem um açaizinho desses dois aí. Um lanchinho. Tem o nosso momento. É importante a gente ter tempo de qualidade, entende? Porque às vezes a gente conhece pessoas que trabalham em 3 empregos e não tem tempo para a família, não tem tempo para si. A própria palavra do Senhor diz lá no início que o Senhor criou os céus e a terra, todas as coisas em quantos dias? Em 6. E no sétimo? No sétimo ele fez o quê? Ele descansou. Então a gente vê que sempre o pai é aquele que dá o exemplo primeiro. Ele criou todas as coisas, mas no sétimo ele descansou, deixando um exemplo para nós que haveria um tempo de descanso seria necessário, né? Então, a gente tem o nosso pai espiritual, que é Cristiano Miranda. A gente vinha conversando. Falei assim, gente, como uma conferência, acho que os pastores aqui puderam experimentar. Não, que não acabou, hein? Diga comigo, não acabou. Estamos aqui ainda no percurso. E a gente percebe, né, a correria que é, e a atenção que tem que dar a todo mundo, e recepcionar as pessoas, e ver se está tudo certinho, se todo mundo está recebendo. E eu fiquei imaginando o nosso apóstolo, ele viaja para vários países, levando a palavra do Senhor, abrindo caminho para que outros venham. E ele tem família também, né, tem filhos também. E como a gente fica impressionado como ele faz isso com uma dinâmica
todos os dias, praticamente, eu estou lá acompanhando as histórias dele, 7 horas da manhã ele está lá treinando. Crossfiteiro, né? Então, ele falou assim, gente, a minha vida é toda agendada. As nossas reuniões pastorais têm 1 hora para cada pastor. Então, assim, às vezes a gente esquece de remir o nosso tempo, né? Então, o problema não é o trabalho, o problema é a gente saber remir esse tempo. Amém? Para que a gente possa desfrutar melhor e não, para que precisamos governar bem, para que o trabalho não seja um peso na nossa vida. O que a gente percebe é que muitos brasileiros hoje reclamam do trabalho, quando na verdade eles clamavam, oravam, pedindo a Deus que talvez abrisse uma porta. Senhor, abre uma porta, eu estou desempregado. Deus olha para mim, eu estou desesperado. Deus vai e abre a porta. Mas quando o Senhor abre a porta, às vezes não sabe administrar aquilo que o Senhor deu. Então o trabalho não é para ser um peso, o trabalho é para ser bênção, né? Trabalho não. O trabalho não é para ser peso, é para ser bênção na nossa vida. A gente só precisa aprender a governar bem. Gente, só para terminar, dando um pitaquinho também nisso, quando o Senhor cria Adão, ele estabelece todas as realidades do Éden prontas. Ele coloca Adão no Éden, tudo está pronto. E ele chama Adão para cultivar aquilo que ele já tinha feito. Então Adão, ele não trabalhava para produzir a partir de si mesmo. Ele, como um filho, ele cultivava aquilo que o pai já tinha estabelecido. E depois da queda, o pai libera essa palavra sobre ele. A palavra de que agora ele comeria do suor do seu rosto e do trabalho das suas mãos. Mas essa mesma realidade, ela nos foi restaurada na pessoa do Cristo. Porque esse 7º dia da criação, que é um lugar de descanso, um dia de descanso, ele na verdade é uma sombra profética do que de fato é descansar. Porque o descanso, na realidade da aliança que a gente vive hoje, no novo pacto, na nova aliança, o descanso não é mais um dia. O descanso agora é uma pessoa. Então, eu descanso em Cristo. E enquanto eu descanso em Cristo, eu cultivo as responsabilidades que o Pai me confiou como um fiel administrador. Amém? Então, o trabalho ele passa a ser peso quando ele sai do ambiente de administração para o Pai. E passa a ser fruto de uma maldição liberada do suor do rosto e do trabalho das mãos. Cristo remiu esse tempo, amém? E por isso que hoje, trabalhando menos, a gente consegue produzir muito mais. E parece uma loucura isso, mas é uma verdade. Quanto mais você trabalha num lugar de descanso que é Cristo, mais você produz. Nós temos espaço para uma última pergunta, né, pastor? Pronto. Tem 2 perguntas aqui. Uma é minha e a outra da pessoa aqui. Tá bom. Gente, então, eu ia falar com o pessoal do YouTube para mandar pergunta, mas como já não pode mais, então tá bom. Só para saber como está seu coração, irmão, você prefere que a gente responda do YouTube ou da sua? Brincadeira, as duas. Tá certo. Ó, a minha é, como podemos equilibrar a postura de servo com a identidade de filho de Deus? E a pergunta de... Deu para entender a minha pergunta? Perfeito. E a pergunta de Mila e Gabi do YouTube é, como chamar Deus de Pai, sabendo que Ele é Pai, mas com alguns receios de líderes que por alguns longos anos nos fez tirar os nossos olhos do verdadeiro Pai? Amém. Eu posso responder a primeira, você a segunda? Pode ser? Então vamos lá. A sua primeira pergunta é excelente. Porque às vezes a gente entra nessa palavra sobre filiação e sobre paternidade e a gente entra num lugar de preguiça. Eu não quero mais servir, eu não quero mais fazer, eu não quero mais cooperar, porque agora eu sou filho, está tudo feito. Vou deitar numa rede, tomar uma aguinha de coco e ficar belezinha. E a gente precisa entender uma coisa. Desde que nos tornamos filhos, nós nunca mais nos colocamos num lugar de servos. Porque um dia Jesus disse, não sois mais servos, mas são meus amigos. Porque os amigos ouvem os segredos do Pai, os meus segredos, e a vocês são revelados. E por que Jesus revelava os seus segredos aos seus apóstolos, aos seus discípulos? Porque todo filho maduro, ele colabora com a edificação que o Pai está construindo. Então, quando nós entramos na posição de filhos, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje à noite, então vai ser só um spoilerzinho agora, mas todo filho, ele nasce recém-nascido tomando leite materno. Mas ele precisa percorrer um processo onde ele termina a sua jornada, cooperando e trabalhando com o Pai, na edificação eterna do que ele está produzindo. Então eu nunca mais me torno servo, mas eu me torno um filho maduro, que está disposto e disponível a gastar a minha vida para cooperar com a missão do Pai. Amém? Que é aquilo que a gente chama de ruiotesia. Deu para entender? Amém? Nunca mais servos, filhos maduros. Amém?
Refaz a pergunta para mim novamente, a do YouTube. Chamar Deus de pai, sabendo que ele é pai, mas com alguns receios de líderes que por alguns longos anos nos fez tirar os nossos olhos do verdadeiro pai, Deus. Primeiro, uma liderança abusiva, ela não configura, na verdade, ela não replica a figura de Deus como pai. Ela configura um imperador, ela configura um senhor, mas não a figura de Deus como pai. Então, independente da ferida que um líder possa ter causado na vida de alguém, e principalmente nesse ambiente de paternidade, existe a possibilidade de cura, porque a verdade que ele ensinou não é a verdade, sabe? Não é a verdade. Existe um princípio que existe pelo menos 3 verdades, 2 falsas e uma real. A minha, a do outro e a verdadeira verdade, que é Cristo. Então, a verdade que é Cristo, ela não consiste nessas dores paternas. Ainda que um líder tenha causado feridas e pode ter sido de marcas profundas, mas toda essa tragédia, talvez, que essas pessoas estejam vivendo nesse momento, seja simplesmente o fato de que há, sim, uma permissão do Pai para que, de verdade, essas pessoas sejam conduzidas ao pleno conhecimento de quem é Deus como Pai. Então, esse sistema foi quebrado a partir de um erro, sim, mas para que essas pessoas fossem conduzidas à luz da verdade. E uma coisa sobre tudo isso, a gente não deve se dar o desfrute de experimentar o isolamento da descrença. Porque por causa de líderes que feriram pessoas, tem muita gente buscando esse movimento de desprendimento e de não pertencimento e vai se distanciando. E com essa brincadeira, ao invés de curar a ferida, vai aumentando ainda mais. Só um pai, de verdade, pode remir a história de um filho. O que você teve com o líder, mas hoje o pai se oferta de verdade como um pai para você e ele pode te curar. Por mim, nós não vamos embora. Vocês querem ir embora? Isabela Tenório perguntou: como saber que estou sendo dependente do pai? Ela está falando, vamos lá. A gente tem 3 esferas da revelação da paternidade. A paternidade de Deus, Deus como um pai. A paternidade espiritual, que é os ministros que Deus levanta para servir o seu corpo e formar Cristo na vida dos filhos. E também a paternidade biológica ou adotiva, que são os pais naturais que Deus levanta com o mesmo objetivo. Na ideia de Deus, todo pai biológico ou adotivo também deveria ser o pai espiritual dos seus filhos. Amém? Vou te dar um exemplo. O apóstolo Cristiano é meu pai espiritual. Mas quem é pai espiritual e biológico do Levi, do Lucas, sou eu. E quando a gente olha para essas 3 esferas da paternidade, a gente precisa se perguntar. É claro que não tem uma forma tão clara de onde vem essa pergunta, de que lugar se a gente está falando, de qual esfera a gente está falando da paternidade. Mas eu acredito que o principal ponto onde a gente considera esse lugar de dependência do pai está exatamente em algo que a gente acabou de falar. Em onde nós estamos descansando. Porque quando nós estamos num ambiente de dependência do pai, nós conseguimos olhar exatamente o que Jesus disse aos seus discípulos, dizendo: olha, são as pessoas lá de fora que ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Isso é coisa de gente que está fora de mim. Agora vocês precisam ter essa compreensão. O pai de vocês é ele que veste os lírios do campo, é ele que cuida dos pássaros do céu. Será que vocês não são mais importantes do que isso para que ele também não cuide de vós? Então a esfera da dependência do pai precisa estar num lugar de descanso na pessoa de quem ele é. Porque quando eu olho para o meu coração, eu não estou sufocado pelos meus medos. Quando eu olho para o meu interior e eu não estou sufocado pela minha ansiedade. Quando eu olho para o meu interior e eu não estou perdido no meu caos, mas eu descanso em Deus. É como Jesus no meio de uma tempestade, deitado na proa do barco.
Eu estou no meio do caos, mas eu aprendi a descansar. E quem descansa, depende. Amém? Então, quanto mais eu aprendo a descansar no Pai, mais dependente eu me torno dele. Amém? Eu quero aproveitar o meu espaço para fazer uma pergunta, na verdade, para vocês dois. Dá para alcançar esse lugar pleno de filho do Pai eterno, do Pai celestial, sem passar por esse lugar do Pai espiritual, de um Pai, vocês entenderam, né? De um Pai espiritual mesmo. E também de um Pai terreno, porque às vezes a gente quer se ver como filho do Pai eterno sem se submeter a um Pai biológico ou até mesmo um Pai espiritual. Dá para alcançar essa plenitude de filho sem isso? Ô pastor, só para... É porque tem uma pergunta um pouco parecida com essa aí. Pode agregar? Como podemos viver plenamente nossa identidade de filhos de Deus se ainda lutamos para demonstrar ao nosso Pai terreno o mesmo amor, graça e perdão que recebemos do Pai celestial, Aimônio? Legal. Emerson, eu vou dar um pitaquinho e você termina? Pode ser? Dentro da pergunta da pastora, existe uma realidade que a gente precisa compreender. O reino de Deus, a partir do Espírito, a palavra diz que é como realmente os que são nascidos do Espírito e são soprados como um vento. Não vem, não vai, não sabe para onde está indo. O que Jesus está dizendo sobre isso? Ele está dizendo que as realidades do Espírito não são controláveis pela nossa ótica humana. Então, quando nós olhamos para essa pergunta, é possível acessar a plenitude do Pai antes mesmo de passar pela paternidade espiritual? E a resposta é que sim, é possível. Ontem eu estava compartilhando com o Emerson e a Jace sobre isso. Eu me converti aos 16 anos, pastor, de 15 para 16 anos. E o ambiente em que eu me converti, nunca ouvimos falar dessa realidade paterna. Nunca, muito distante. E de repente eu me coloquei num lugar, eu estava num lugar de extrema revolta com meu pai biológico, um mau filho, desonroso, perturbado. E com certeza, se eu crescesse a partir desse ambiente, eu seria alguém que perderia-se facilmente. E então, de repente, por meio de uma visão espiritual, o Pai me abraçou, e nesse abraço do Pai, Ele começou a reafirmar o meu espírito. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Pai, eu sou a tua mãe, eu sou a tua família, tudo que você precisa está em mim. Naquele dia eu me vi jogado ao chão, era o culto numa varanda da casa de algum irmão, o culto já estava acabando, eu não conseguia levantar para ir embora. Quase que eu fiquei hospedado ali aquela noite. E naquele dia eu fui completamente sarado de uma forma sobrenatural. Eu saí daquele culto sabendo de algo. Eu volto para casa e peço perdão para minha mãe. Eu volto para a casa do meu pai, que eles moravam separados, e eu peço perdão para o meu pai. Porque no dia em que o meu Pai Celestial me restaurou como filho, Ele me devolveu para o meu pai biológico, para a minha mãe biológica, e me apontou um pai espiritual. Então entenda que Deus pode fazer caminhos inversos? Pode. Mas Ele nunca vai deixar um vazio no seu caminho. Eu posso receber a paternidade do Pai Celestial de uma forma sobrenatural, mas Ele vai continuar construindo isso a partir de um Pai espiritual e vai me encaminhar alguém. Porque o erro é eu ter uma experiência sobrenatural e achar que todo dia Deus vai falar comigo de forma sobrenatural. E achar, Emerson, que todo dia vai vir um arcanjo batendo as asas, arrancando as telhas de casa, entrando no meu quarto e falando comigo. Não é porque eu tive uma marca sobrenatural que eu vou desconsiderar o processo pelo qual Deus sempre constrói. Amém? Eu quero só contribuir com essa parte que Rafa respondeu. Eu quero responder como pastor e como com formação na área psicológica. Existe uma coisa chamada princípio de similaridade. É muito mais fácil eu aprender com alguém mais velho, com alguém maior, do que com alguém do meu mesmo tamanho, do mesmo nível. Isso acontece muito nas casas, quando a gente é um filho caçula e que nasce numa casa que tem irmãos mais velhos. A tendência de uma criança, por exemplo, que é filho único, é demorar na fala, é demorar o desenvolvimento no seu cognitivo, por só ter os seus pais, que são objetos maiores, né? São afetos maiores. Mas o irmão, que é alguém que tem o meu coração e que eu tenho o coração dele, é muito mais fácil essa entrega, sabe? Esse aprendizado e essa similaridade.
Então, as crianças que são criadas com irmãos mais velhos aprendem mais rápido. Aí entra o princípio da ruiotesia. Por que que o pai escolhe formar os irmãos mais velhos? Para que esses mais velhos se mostrem e revelem o pai aos irmãos mais novos. Então, nós assimilamos quem é o pai a partir do nosso irmão mais velho. E que ele pode ser o Cristo em figura, como já aconteceu, e hoje ele se move em pais espirituais, em pastores, a partir desse mesmo espírito de ruiotesia. Um homem maduro revelando a figura de um pai maduro para filhos e crianças imaturas. Então é dessa forma que acontece. A outra pergunta que eu não sei, eu não lembro mais, é similar a essa. A pergunta? A pergunta... Pode ler aqui? Pode. Como podemos viver plenamente nossa identidade de filhos de Deus se ainda lutamos para demonstrar ao nosso Pai terreno o mesmo amor, graça e perdão que recebemos do Pai Celestial? Então, a pergunta me parece que tem um certo peso a respeito disso. Primeiro, a gente não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa viver é uma vida natural de filho. E quando a gente tem vida natural de filho, o seu comportamento também é natural. Então fica fácil você honrar os seus pais físicos, fica fácil honrar os pais biológicos, fica fácil honrar os meus pais espirituais, porque isso faz parte da minha nova natureza. O pai não veio simplesmente mudar um comportamento, porque isso seria um teatro. Ele veio mudar a natureza. A partir de uma natureza mudada, fica fácil expressar o que de fato é a minha nova natureza. A natureza do vinho é uva. Não é sabor uva, é uva. Então você revela o princípio da uva, porque a natureza do vinho é a uva. A natureza de quem é filho de Deus é Cristo. Então fica fácil a gente revelar Cristo através dessa honra aos nossos pais biológicos, aos nossos líderes, aos nossos pais espirituais, a partir da nova natureza que nós recebemos. Gente, só para contribuir com essa última pergunta, que é muito boa, nós precisamos de novo lembrar disso. São 3 esferas da paternidade: a celestial, a espiritual e a terrena, a biológica. E essa pergunta que veio do YouTube aponta um coração que de alguma forma está ferido com a realidade biológica. E a gente precisa entender que em todos os caminhos onde os pais biológicos falham, Deus levanta pais espirituais maduros para edificar Cristo sobre eles. Então, a resposta clara é como acessar a plenitude do pai se eu tenho problema com o biológico, entendendo que Deus vai traçar um caminho lindo a partir da paternidade espiritual e vai te conduzir ao Pai Celestial. Amém?